Não posso ser um desses caras fortes porque infelizmente não tenho talento, dinheiro, sorte ou poder. Eu sou extremamente comum. Eu era mais fraco que um humano, mas o meu mestre me falou que eu não preciso ser forte para vencer os meus inimigos, só preciso que os meus inimigos sejam mais fracos do que eu. Neste momento, nosso protagonista ativa duas habilidades de debuffs, que rapidamente começa a reduzir o status dos inimigos. Todos estão fortemente enfraquecidos. Mesmo assim, algo parecido com um ogro com um martelo gigante aparece atrás do Sung prestes a desferir um golpe contra ele. O ataque causou uma explosão gigante jogando destroços para todos os lados. De repente, o protagonista surge atrás do monstro segurando seu martelo. Então ativa uma habilidade chamada de desprezo pelo forte, que reduz o dano do oponente se ele for mais forte do que você. Todos os monstros ao seu redor são debufados com essa habilidade. Então Sung devasta os seus inimigos em apenas um golpe sem muito esforço. Em suas memórias aparece um velho a lembrando que primeiro tem que enfraquecer o oponente e então o derrotar com apenas um único golpe. É necessário derrotá-los de uma vez, porque é isso que um mestre dos debuffs é. Brave New World é um jogo de realidade virtual de mundo aberto, uma liberdade natural garantida, um vasto mundo com vários lugares para explorar. Isso é o que chamam de jogo perfeito. Mas para o nosso protagonista isso não era apenas um jogo, era algo mais, uma coisa que a realidade não poderia conceder. Isso se chama dinheiro. Sung começou a jogar há um ano com a ideia de conseguir dinheiro. Embora a categoria que ele conseguiu dentro do jogo fosse de raridade normal, era uma categoria chamada Elemental Magé. E como resultado de seu grande esforço, o protagonista conseguiu se tornar mestre de uma guilda chamada Beamer com mais de 200 membros. Mas em certo momento acharam um tesouro muito valioso que chamou a atenção de todos. Nosso protagonista se gaba da situação. Todos parecem impressionados com as habilidades dele. Sung se ofereceu para cuidar de tudo e todos o elogiaram por isso. Um tempo depois vemos pessoas correndo na floresta. Este era Sung sendo perseguido por alguns bandidos, que logo perderam ele de vista, e não faziam ideia de que o mesmo estava escondido atrás da árvore. O protagonista sabia que eles eram da Gênesis. Esta era uma mega guilda com grande influência dentro do jogo. E também foram eles que destruíram a sua guilda e tudo que ele havia construído. Sung jamais imaginou que eles fossem tão fortes. De repente o sistema avisa que ele está jogando já fazem 47 horas. Isso com certeza é prejudicial para a saúde. Mas infelizmente tinha para onde ir. Se ele fizesse logout agora, tudo o que lhe aguardava era um quarto fedendo a mofo. Durante o tempo de jogo acumulou muitas dívidas para enfrentar esta guilda e acabou perdendo por causa da traição de seus colegas. Os únicos itens que sobraram em seu inventário foram alguns pedaços de carne seca, um manto rasgado, um mapa do tesouro e um encantamento. Parecia que tudo estava acabado para ele, mas o garoto não queria perder tão fácil assim. Ele dedicou muito tempo e esforço para isso. Então por que ele sempre perde? De repente surge um homem velho dizendo que ele perdeu porque é fraco. O velho diz que o mundo funciona assim e os mais fracos serão pisoteados. Inclusive diz também que o garoto é patético por estar choramingando assim. Sung manda o velho ir embora, que por sua vez fica irritado pelo garoto estar o ignorando. De repente ele tem um presságio, e grita para que o velho tenha cuidado porque tem um bandido atrás dele. Uma explosão gigantesca ocorreu no local. O grupo de bandidos questionam o porquê o antigo líder da guilda não saiu do jogo, e é claro que o motivo é porque lá fora é bem pior para ele. Nosso protagonista estava desesperado pois não tinha uma arma nesse momento. Então pede para que o velho vá embora dizendo que é perigoso, mas o velho retrucou dizendo que não iria. Os bandidos nesse momento questionam se o velho é um NPC. De fundo aparece uma pessoa que era um ex-parceiro do protagonista falando que ele sempre se finge de boa pessoa. Sung fica com raiva pois o Kim Jin-woo era um traidor que tinha largado a sua guilda e era um dos motivos de a sua guilda Brave New World cair. O nosso herói se pergunta de o porquê o Kim ter feito isso. O mesmo diz que só mudou de guilda pois recebeu uma oferta melhor. O protagonista fala que o tratou igual à sua família. O Kim diz para o Sung parar com sua ladainha de família, pois se realmente fossem a sua família não teria se oposto a Gênesis, mas em vez disso jogou todos os membros para a morte porque não queria perder a guilda. Família? Esqueça isso, você só se torna família quando o negócio vai bem. Kim aponta o cajado que roubou do protagonista e fala que se o cajado tivesse ficado com Sung não valeria nada e disse que faria bom proveito dele. Após isso, Kim invoca uma gigantesca bola de fogo e atira no protagonista, fazendo Sung ficar assustado e se perguntando se conseguiria sobreviver a isso. Pela surpresa de todos, o velho, que estava apenas vendo o desenrolar da conversa, se envolve e defende a bola de fogo que o traidor havia lançado. Todos se perguntam como o velhote fez isso. Por quê? O velho havia defendido o ataque como se não fosse nada. Apenas com uma mão o senhor direciona uma espécie de magia que fez uma grande onda de choque que devastou todos que estavam no caminho. O nosso herói se pergunta como um senhor de idade tinha feito isso. Depois Sung percebeu algo impressionante. Que esse ataque deu max damage, que era o dano máximo que você conseguia dar no jogo. Sung ativa a runa da percepção para ver os status do velhote e percebe que o velho era level 999. O protagonista fala que esse nível era impossível. O senhor olha para Sung e diz que tinha o observado faz um tempo e o chamou de sem talento. Sem fé,
Sem dinheiro, sem sorte, o garoto cospe até sangue pela boca depois de tantas verdades ser ditas. Mas o velho fala que gostou do protagonista porque Sung sempre luta com todas as suas forças mesmo sendo impossível de ganhar. Surpreendentemente aparece uma janela de missões avisando que o protagonista havia recebido uma missão chamada de Laços. Entre mestre e discípulo, a missão era épica e a recompensa tinha uma incógnita. Sung diz que uma missão de categoria épica era muito boa, não tinha motivos para não aceitar. Então o protagonista se curva assim aceitando a missão e se tornando um discípulo do velho. Estranhamente na janela do sistema o velhote tinha o nome de Deus. O Senhor estende a sua mão e fala que iria abrir o caminho para a invencibilidade enquanto olha fixamente para Sung. Após o garoto pegar na mão do tal Deus aparece um círculo mágico de teletransporte. O protagonista foi teletransportado para um lugar chamado Montanha Kunlun. Sung ficou impressionado pois usar uma magia de teletransporte tão rapidamente é muito difícil até para os rankers. O protagonista se pergunta se esse velho é realmente um NPC porque tá parecendo mais um moderador. O senhor diz para Sung o seguir pois o lugar que os dois iriam para treinar o protagonista está logo à frente e que não era. Para ficar enrolando, o velhote o leva para um lugar que tinha um lago belo e cristalino mais claro que neve. O velho fala que era um lago de purificação e era o lugar que iria o purificar. O protagonista pergunta se o velhote realmente estava falando sério. O senhor disse que não iria ensinar Sung por muito tempo, apenas irá o treinar por um período de 99 dias de forma muito intensiva. E o lago iria ajudar nisso. O velho fala que o protagonista estava muito sujo, então era melhor se lavar e deu uma bica nas costas de Sung que caiu no lago. O nosso herói percebeu que conseguia respirar debaixo d'água. Isso era muito impressionante pois não esperava que conseguiria fazer isso. Então o sistema notifica que o lago estava purificando Sung. Aparece uma contagem regressiva para o protagonista voltar para a superfície. O nosso herói recebe outra notificação mostrando os seus status. Sung estava muito assustado porque percebeu que havia caído de nível, do nível 201 para nível 1 em poucos segundos. Sung perguntou para o velho o que tinha acontecido e o velhote diz que até uma hora atrás o nosso protagonista era apenas um inútil. Força, resistência, mana e todo o resto não tinha nada que prestasse. Sung tinha os status extremamente desequilibrados e o crescimento desajustado. Então o nosso herói pensa que velho havia reiniciado o seu nível porque era um fracassado? O velhote acabou falando que vai o reforma da cabeça aos pés, além de que o velho disse que os jogadores ganham 1 ponto de mana. Mas agora o protagonista iria conseguir ganhar 1,2 normalmente se tivessem 100 de mana, o nosso herói iria ter 120 e ter um nível de crescimento muito mais rápido. Sung ajoelha para o seu mestre e o louva agradecendo pelo o que ele estava fazendo. O velho diz que é muito cedo para agradecer e ficar feliz pois ainda tem um longo caminho pela frente para poder se tornar invencível. Pelos próximos 99 dias você repetirá esse processo pelo menos 100 vezes e o treinamento será ainda mais rigoroso. O protagonista fala que poderia fazer isso nem que fosse por 100 ou 1000 vezes se isso o ajudaria a ficar mais forte e iria aceitar de bom agrado. Então o seu mestre pensa que não era para o Sung mudar esse jeito pois o treinamento iria ser rigoroso. O nosso herói recebe uma missão do sistema falando que o início do verdadeiro treinamento radical havia começado, e a condição para completar a missão era resistir ao treinamento de Deus. O seu progresso estava em 1%. Enquanto isso nos Estados Unidos, na sede da BNW no departamento especial, Hexagon, um cara de óculos que aparentemente é um dos desenvolvedores do jogo, diz que o código épico 007 foi ativado. Um figurante pergunta se esse foi o código de Deus? E se o velhote havia aceitado um discípulo? Quem ele é? Um pro player? A pessoa de óculos fala que não era. Disse que não é um gamer comum. Chega o vice-presidente do jogo pedindo para ampliar a tela. Uma tela gigante com a foto de Sung aparece, e o vice-presidente fala que era um usuário da Coreia. Anti-Sung, o vice-presidente, se pergunta o quanto o nosso herói iria aguentar. Em outro dia aparece Sung no passado, triste, sem esperança e percebendo que o jogo não era diferente da sua realidade miserável. Mas tudo muda quando o nosso protagonista conheceu o seu mestre, aquele que o deu esperança para se levantar novamente. E foi assim que Sung começou o seu treinamento para poder se tornar invencível. 3 meses havia se passado, o protagonista estava numa cabana no meio da neve junto com seu mestre servindo uma bebida para ele. Enquanto o mestre fala feliz que nunca pensou que teria um discípulo igual ao Sung, mas infelizmente depois de hoje os 99 dias iriam acabar. O velho pergunta se Sung estava triste com isso. O nosso herói fala de o porquê sentiria falta deste treinamento infernal. O seu mestre fala que foram apenas 3 meses de treino e ainda deixou um tempo livre para descansar. Mas o protagonista em sua mente diz que usou esse tempo para poder trabalhar para pagar as suas dívidas. Sung pergunta se o seu mestre já foi fraco alguma vez. O velhote fala que já buscou por força, mas não era um inútil e fracasso igual ao protagonista. Então o velho começa contando a sua história de 500 anos atrás. Existiam as 8 pessoas mais fortes do continente e o velho era o mais fraco. Ele fala que estava desesperado para poder vencer os 7 e por isso se isolou na montanha Kunlun para conseguir iniciar o seu treinamento e com isso tinha conseguido o poder supremo. Mas mesmo assim não conseguiu vencer. Sung pergunta se essas pessoas eram tão fortes assim para poderem vencer de seu mestre. O velho diz que não, pois havia se passado 500 anos e provavelmente tinham morrido de velhice. Por causa do seu treinamento não tinha percebido o fluxo do tempo e por causa disso,
Tudo o que tinha ganhado com o treinamento não valia mais de nada. O seu mestre joga um caderno na mesa e pergunta se Sung sabia o significado de invencível. O protagonista fala que é se tornar o mais forte de todos. O velho diz que a sua resposta está errada. Ser invencível era ter o poder de derrotar qualquer inimigo. Então Sung pergunta se não tinha que ser mais forte que o inimigo para poder o derrotar. Seu mestre o fala que não é necessário você ser mais forte que o inimigo, basta o inimigo ser mais fraco que você. E nesse livro está escrito tudo o que eu acabei de mencionar, o começo e o fim do mestre dos debuffs. Depois disso o sistema o avisa que Sung havia completado a missão do início do verdadeiro treinamento. E a sua janela de status aparece o notificando que o protagonista tinha trocado de categoria. De discípulo foi para mestre dos debuffs. Além do seu nome que mudou pois no jogo é impossível alterar o seu nickname. Sung fala que o seu mestre é impressionante. E agora se sente como se tivesse renascido. Além de agora com esses poderes os caras da Gênesis poderiam ser derrotados. Antes do protagonista partir o velhote o deixa uma missão de rank épico que era matar os sucessores dos 7 mais fortes do continente de 500 anos atrás. E seu progresso era de 0%. E era para Sung derrotar eles com a técnica que o seu mestre criou. O protagonista aceita a missão e fala que qualquer um dos descendentes destes 7 que aparecer com toda certeza os iria derrotar. O velho diz que a sua lição termina aqui e então um brilho roxo surge em volta de Sung e o seu mestre fala para descer a montanha e se tornar o mais forte para o suceder. O protagonista acaba sendo teletransportado para o extremo oeste no território de Bierman. Sung fala que o velhote acabou jogando ele bastante longe, mas foi bom pois o seu nível ainda era 1 e se conseguisse encontrar o pessoal da Gênesis seria espancado. Então Sung foca em pegar nível sem ser perturbado. Depois disso o nosso protagonista ativa informações de classe assim vendo todas as vantagens que a sua classe dava para ele. Além de debuffs que afetam os inimigos em área, o protagonista. Depois de ver tudo isso fica ansioso para poder testar as suas novas habilidades que tinha conseguido com seu mestre. Logo em seguida surge um tigre com um hamster dentro de uma gaiola na boca correndo em sua direção. O hamster que está na boca do tigre diz para Sung o ajudar e então o nosso herói recebe uma missão oculta para salvar o grande espírito. O protagonista se pergunta se realmente consegue fazer isso, mas foi como seu mestre o falou: se o oponente é mais forte que você basta enfraquecê-los. Então uma intensa batalha começa contra o tigre. Sung consegue acertar vários golpes no tigre enquanto desvia de seus ataques. O hamster que estava em sua gaiola preso fica impressionado com o nosso herói por causa de sua velocidade e habilidade em combate. O hamster olha e vê que Sung era de apenas nível 1 mas mesmo assim estava lutando de igual para igual com um tigre mutante que tem uma grande diferença de nível. Sung percebeu que mesmo depois de ter atacado várias vezes o tigre, o mesmo ainda não parece ter sofrido dano algum. Mesmo com debuff não dá para ignorar a diferença de níveis. E a sua própria vida e mana estão diminuindo. Sung diz que precisa acabar com isso no próximo ataque. Então o protagonista ativa uma habilidade chamada Golpe Forte. E acerta o tigre com força total e depois de o derrotar conseguiu vários níveis. Sung havia pegado nível 15. Depois disso o hamster grita para o humano tirá-lo da gaiola. O nosso herói tira o hamster da sua gaiola. Quando Sung fez isso o hamster agradeceu bastante pelo o que nosso protagonista havia feito por ele. O hamster pergunta se Sung não está se sentindo um tanto solitário, pois talvez poderia o acompanhar, e o protagonista fala que não estava se sentindo solitário e vai saindo do local vendo a sua janela de status. O hamster corre atrás de Sung pedindo por favor para o levar pois perdeu a memória e agora está fraco. O protagonista fala que não tem interesse em criar pets mas depois nota que a missão oculta que tinha recebido foi concluída e a recompensa era fazer um contrato com o grande espírito da bebida. Depois Sung percebe que ter um contrato com um grande espírito lhe dá uma boa vantagem pois os grandes espíritos têm um nível semelhante ao rei dos espíritos. Então o nosso herói decide ficar com o hamster porque a força total de um grande espírito pode ser exponencialmente forte. Sung firma o contrato com o hamster e vendo as suas janelas de status percebe que o nosso protagonista e o hamster compartilham o mesmo nível, então se Sung ficar mais forte o hamster também fica. O hamster decide se apresentar falando que o seu nome é Prometheus Cactus Hydra Leviata. Em sua Mebt, Sung pensa que o nome é muito longo então decide por o seu Dianzi. O Zizi fica bravo porque o protagonista deu um nome ridículo a ele então Sung o provoca falando que o nome Anzi era fofo. Mas o protagonista pergunta o porquê de um grande espírito estar numa gaiola. O Zizi fala que também não sabia pois quando tinha recuperado a consciência já estava lá e só se lembrava de seu nome e que era um espírito de alguma floresta. O Sung fala que era uma situação bastante frustrante e o Zizi fala que agora que o protagonista é seu mestre era para o ajudar a recuperar a sua memória. Então Sung diz que não precisa ter pressa pois tanto Zizi tanto nosso protagonista iriam ficar fortes. Mais tarde Sung vai a uma guilda de mercenários para poder conseguir obter uma licença porque será essencial para crescer novamente. O atendente chamado Jacó fala que era necessário fazer um teste de avaliação de qualificação para pegar a licença de mercenário. Jacó diz para Sung ir caçar coelhos mutantes para poder conseguir a licença. Mas o protagonista pega o dente do tigre que ele havia derrotado antes.
e pergunta se aquilo era o suficiente para completar o teste. O atendente fica suspeitando, pois é difícil acreditar que o nosso herói capturou uma criatura mutante de alto nível sozinho. Mas Jacó diz que iria emitir a sua licença e pede para Sung segui-lo. Após isso, Jacó entrega a licença de mercenário e complementa perguntando se pode contar uma história ao protagonista. Sung fica em dúvida sobre essa história, mas pede para o atendente contar. Jacó começa a dizer que recentemente tem muitas criaturas mutantes se aglomerando de forma anormal. No dia anterior, uma fazenda próxima foi atacada pelas criaturas, e as pessoas estavam com bastante medo das criaturas atacarem a vila. E tem criaturas mutantes que não eram para estarem aparecendo neste território. Ultimamente as ocorrências de ataques estão aumentando, os monstros constantemente estão ameaçando o território de Bierman. Em seu pensamento, o protagonista fala que é realmente estranho, pois essas criaturas de níveis tão altos em um território de níveis tão baixos. Deve ter algum problema para isso estar acontecendo. Jacó fala que gostaria que Sung ajudasse o território até a situação ser resolvida. Então o sistema emite uma missão de categoria normal pedindo para o nosso herói ajudar o território de Bierman. O protagonista diz para o atendente que o nível dele ainda é muito baixo, mas Jacó insiste dizendo que Sung foi a única pessoa que conseguiu derrotar um tigre mutante sozinho. Além de não conseguirem se comunicarem com os outros territórios, pois não tem um círculo mágico de comunicação. Sung pensa se ajuda ou não, pois a recompensa era de apenas 100 moedas, mas pode conseguir upar bastante se matar tantos monstros. Sung decide aceitar essa missão. Em outro lugar perto do território de Bierman, um castelo que está no território de Sahair. Vários corpos jogados no chão e no meio uma pessoa se rastejando, gemendo de dor, pedindo ajuda. Mas logo acima um machado o encontra enquanto pede para ser poupado. Uma voz desconhecida fala que não era para ter levantado a cabeça. Rindo fala que os humanos são estúpidos, mas não era para eles se preocuparem, pois uma linhagem superior iria os comandar. Depois nos é mostrado o nosso protagonista saindo de uma loja de ferraria todo remasterizado, vestindo uma armadura e uma clava. Zizi fala que antes Sung estava parecendo um mendigo, mas agora parece um mendigo arrumado. O nosso protagonista diz que não pretendia usar roupas rasgadas para sempre. Zizi então diz que já que fizeram as compras estava na hora de ir comer. Sung fala que mais cedo tinha comprado uma pedra de mana para Zizi. Com uma cara de bravo, Sung pergunta se já tinha comido tudo, porque aquela pedra de mana era muito cara e não tinha mais dinheiro para comprar. Depois aparece 3 figuras perguntando se era o nosso protagonista a pessoa que tinha derrotado o tigre mutante. E o cara se apresenta como Jang Mamboka, aquele que iria o ajudar nessa busca. E também apresenta as 2 pessoas que estavam do seu lado. A pessoa que tinha uma camisa verde se chama Thompson e o que tá de camisa roxa se chama Rosey. O protagonista também se apresenta com o nome de Siegfried. Jang chama o nosso herói de capitão porque a pessoa mais forte aqui é o Sung e diz que os 3 são apenas iniciantes. Então o Jang pergunta para Sung o que deveriam fazer por agora, já que o trabalho é guardar a vila junto do exército regular de Bierman. Nosso protagonista fala que é melhor começar indo para um lugar que está em uma situação mais grave. Em outro lugar mostra uma guerra com os lobos mutantes derrotando o exército de Bierman. Lá Sung chega para poder ajudar, pois a situação estava crítica com bastantes perdas. Por azar chega um bisão mutante de nível 25 indo na direção do protagonista. Então Sung avança no bisão enquanto o mesmo inicia o ataque. O nosso herói ativa uma habilidade para bater de frente com o bisão. E com um golpe conseguiu derrotar o bisão com pouca dificuldade. Sung diz que não pode usar as habilidades de debuffs, pois tem muita gente observando. Então chega Jang e Thompson perguntando se o protagonista estava bem. Sung fala que estava bem e pergunta se eles estão bem porque anteriormente foram atingidos pelo bisão. Jang diz que estava bem porque era um tanque, mas o Thompson estava ferido, só que não era nada que colocava a sua vida em risco. Eles falam que foi impressionante que o nosso herói derrubou o bisão sozinho. E parece que o rumor que Sung tinha derrotado um tigre sozinho era verdade. De repente uma voz estranha sai dizendo para todos voltarem. As bestas mutadas começaram a ir para a floresta sem nenhum motivo em comum. Sung se pergunta se a missão havia acabado porque isso era estranho. A janela de sistema aparece alertando sobre uma missão de investigação sobre o atual ocorrido. O nosso protagonista fica em dúvida se aceita ou não. Então Sung decide aceitar a missão e começa a ir na direção da floresta, pedindo para os seus companheiros voltarem para as barracas e cuidarem das suas feridas. O protagonista percebeu que a direção em que todos os monstros mutados foram era o território de Srier. Sung e Zizi se separam para conseguir progredir mais rápido na missão. Zizi acabou achando um castelo no meio da floresta. Sung fala que o castelo estava parecendo uma ruína. Então chega perto do castelo e abre a porta. Sung ficou assustado quando viu um Goblin Lord de Grau Boss que aparecia de 100 anos em 100 anos e era o Rei Goblin que estava controlando os monstros para poderem atacar o território de Bierman. O protagonista pensa numa maneira de resolver isso e decide voltar para a barraca onde estava o exército principal. Lá encontrou o comandante-chefe do exército de Bierman que se apresentava como Dei. O comandante Dei estava fazendo uma reunião quando Sung chega e explica para Dei o que havia visto. O território Srier tinha caído para os Goblins e o centro da causa de mutações era o Lord Goblin. Ele estava usando a sua habilidade de controle mental para controlar os mutantes e conseguir conquistar o território Bierman. O protagonista diz que o Lord Goblin não era alguém fácil de se enfrentar e que todos deveriam evacuar.
além de o Rei Goblin estar focando na vulnerabilidade do território. Pois não tinham um círculo de comunicação estabelecido, não tem como pedir reforços e mesmo que pedissem demoraria uma semana para chegarem. Então o comandante diz que isso tudo foi planejado para o território Bierman não ter como escapar. O Jan fala que o orgulhoso território com 300 anos de história está caindo por causa de goblins. Sung diz que tinha um método para poderem vencer, Dei ficou alerta e perguntou se tinha um método desses. O nosso herói fala que era o método chamado par de nível. O comandante fala que havia sentido nas palavras de Sung pessoas como o nosso protagonista conseguem o par de nível rapidamente com a ajuda de pedras de mana ou matando os mutantes talvez de certo. Depois de fazerem sua estratégia, Sung sai da barraca olhando a sua missão que tinha recebido que era matar o Lord Goblin, que ganhou após completar a missão de investigação. Zizi chama a atenção do nosso protagonista falando que tinha uma pergunta e se Sung poderia responder. Nosso protagonista diz que não tinha dinheiro para comida, mas Zizi fala que não era isso. Então disse que o nosso herói estava escondendo algo do comandante quando estava discutindo sobre a estratégia. Sung ficou impressionado por ter percebido. Zizi diz que um espírito tem um alto grau de percepção. O protagonista fala que realmente estava escondendo algo pois quando você chega ao nível 30 uma nova habilidade é liberada e essa habilidade será um grande trunfo contra o Lord Goblin. Zizi pergunta se tem algum motivo para o Sung não querer revelar a sua habilidade. O nosso herói diz que só não estava preparado para poder revelar, pois esse tipo de habilidade pode causar um tumulto. Jang chega e fala com o protagonista e pergunta se ele tinha acabado de fazer o plano com o comandante. Sung fala que sim, mas o plano está muito concentrado nele. Jang diz para o protagonista não se preocupar porque só de o protagonista está participando tá ajudando muito. Nosso herói fala que iria descansar. Zizi pergunta se ele iria fazer logout e Sung responde que sim, mas em breve iria retornar e deu uma pedra de mana para Zizi comer. Após isso, o nosso herói tira o óculos VR do rosto enquanto olha para o seu quarto bagunçado e sujo. Sung se levanta dizendo que iria procurar algo para comer, mas desiste e deita novamente. Observa que muita coisa aconteceu num curto período de tempo. Teve a sua guilda destruída, se tornou um fugitivo e então conheceu o seu mestre e treinou até seus ossos começarem a doer. Nesse ponto está em busca de conquistar um território dominado por goblins. Antes estava jogando por vingança e dinheiro, agora sente que está começando a aproveitar o jogo. O protagonista já pensa em voltar de novo para o jogo, mas é impedido por alguém que está na sua porta o chamando. Sung vai ver quem estava na porta. Com bastante desconfiança abre a porta e vê que era dois técnicos que queriam instalar uma cápsula. Só que Sung diz que não tinha encomendado nenhuma cápsula. Eles perguntaram se o nome do nosso protagonista era Tai Sung. O garoto estava confuso, mas afirmou que sim. Os técnicos disseram que não tinham certeza dos detalhes, mas tinham pedido para entregar uma carta ao Sung. Quando leu a carta, viu que era sobre a missão de categoria épica com o código de 007. Parabenizando-o por ter conseguido essa missão, o nosso protagonista percebeu que era da empresa do jogo que havia mandado a cápsula, e isso tinha a ver com o seu mestre. De bom agrado, Sung abre a porta para os técnicos entrarem perguntando se eles queriam uma bebida e pedindo desculpa pela casa bagunçada. Quando os técnicos entram na casa de Sung, apareceu um cara do lado da sua casa de terno observando tudo e relatando para uma pessoa que estava no telefone. O indivíduo de terno perguntou-lhe o porquê dar uma cápsula para o nosso protagonista. E o cara do celular diz que deve ser porque ele e o Sung têm a mesma classe oculta. Talvez seja um tipo de camaradagem. Momentos depois, o protagonista está olhando para a cápsula instalada, dizendo que só tinha visto uma dessa na TV. Nosso herói fica babando na cápsula falando que a empresa responsável pelo jogo deveria estar louca para dar um negócio desses a ele. Então, sem perder tempo, o nosso protagonista começa a iniciar o jogo. Enquanto está iniciando, Sung percebe que é uma sensação diferente e é bastante confortável, além de que parece muito mais realista do que antes. Quando fez login, percebeu que a vila onde estava agora está em chamas. Os lobos mutantes estavam atacando todo mundo. O nosso protagonista fica impressionado e vê Zizi correndo para salvar a própria vida, enquanto está vindo em sua direção. O nosso herói, sem pensar duas vezes, ataca o lobo que estava atrás de Zizi, o matando instantaneamente. Zizi corre para o seu mestre e fala que estava sentindo saudades e perguntando-lhe o porquê ele não chegou mais cedo. Sung pergunta o que estava acontecendo. Zizi fala que logo quando o nosso herói saiu do jogo, o Lord Goblin junto com o exército de monstros mutantes começaram a atacar a vila e o exército destruindo tudo. Sung fica puto falando que esses bastardos esperaram ele deslogar para poderem atacar. Zizi complementa que Sung é o único aventureiro que estava ali, por isso que estava sendo o Chaos. Não tinha tantas pessoas para acabar com os mutantes. O protagonista, com uma cara de psicopata, fala para Zizi que tinha um trabalho para ele. Em outro lugar, mostra lobos e goblins cercando 6 pessoas, 3 cavaleiros, 2 mulheres e uma criança. O soldado disse que tinha achado que todos tinham evacuado, mas ainda havia pessoas na aldeia e iria ser difícil evacuá-los agora. Um goblin avança para atacar o soldado, mas foi derrotado quando o protagonista ativou uma habilidade e o pegou desprevenido. O soldado estava perplexo, mas Sung rapidamente fala para ele evacuar as pessoas para um lugar seguro longe daqui. O soldado, que não poderia deixar tudo isso para um mercenário e que iria ajudar,
O nosso herói ativa duas habilidades de debuff em área e diz que prefere estar sozinho. O soldado entrega um item para o protagonista dizendo que talvez isso o ajude. Sung pede obrigado e fala para evacuar. Enquanto isso, um lobo mutante o ataca, mas o protagonista defende com sucesso. Ele vê um goblin indo em sua direção tentando o atacar. Então o nosso herói ataca o lobo e desviando do ataque do goblin. Nosso protagonista ainda caçoa do goblin enquanto está lutando e arremessa a sua cabeça para o chão. Atrás vem um lobo e um goblin enquanto na frente está outro lobo tentando atacar. Eles não conseguem acertar o nosso protagonista pois o treinamento com seu mestre valeu a pena. Em alguns movimentos, Sung consegue abater os 3 monstros mutados, e ainda consegue subir para o nível 22, mas diz que está sendo difícil subir de nível desde que pegou o nível 20. Quando o protagonista olha para trás vê Zizi com vários monstros atrás dele, e Zizi pergunta se aquilo era o suficiente. O que Sung havia pedido para Zizi era reunir o máximo de monstros que ele conseguia para aniquilar todos de uma vez e subir de nível. O herói ativa várias habilidades ao mesmo tempo para combater os mutantes que estavam lá. Um pouco mais tarde no castelo do território de Srier, o Lord Goblin estava lutando com o comandante-chefe. O Rei Goblin sussurra que tem uma praga matando seus servos. Dei deduz que seja o protagonista e tenta conseguir tempo para Sung subir de nível. Então grita chamando o Lord Goblin para lutar, além de o chamar de covarde. O Lord Goblin, após escutar isso, fala que uma pessoa que não conseguiu nem defender o próprio mestre está o chamando de covarde. O Lord Goblin segura a cabeça do mestre de Dei e fala que não sabe o quanto os dois irão durar. Em sua mente, o comandante-chefe pede para que Sung chegue o mais rápido possível. 30 minutos atrás, o protagonista estava falando sobre um plano para atrair os monstros e que Zizi seria a isca. Então pede para o seu mestre não o arrastar para o centro da luta. Sung fala a ele que não estava lutando sozinho, os dois estavam lutando juntos. Atualmente o Zizi continua seguindo o plano que era juntar todos os mutantes para levá-los ao nosso protagonista. Sung pergunta se tinha visto o Lord Goblin por aí. Zizi afirma que não tinha visto nenhum sinal dele, mas tinha visto um lugar que parecia ser promissor. Então começa a falar que se encontrava no meio da floresta correndo de vários monstros mutantes e avistou o castelo de Bierman, que estava emanando uma aura terrivelmente maligna. Sung fala que provavelmente o castelo havia sido tomado pelo Lord Goblin, então o mesmo afirma que iria se apressar. Zizi pergunta se o seu mestre iria entrar naquele castelo. Sung fala que iria sozinho pois era muito perigoso. Na frente do castelo, nosso protagonista diz que estava conseguindo sentir uma aura maligna. Sung olha para trás e olha Zizi o seguindo, então o nosso herói perguntou-lhe o porquê está seguindo, afirmando que havia o avisado que é perigoso ir com ele. Mas ignorando tudo que o protagonista falava, Zizi pergunta se Sung tinha um plano porque o seu oponente era o Lord Goblin. Nosso herói diz que não tinha tempo para isso e o melhor plano era seguir em frente. Sung avança na direção do castelo. Apenas com a sua força, ele quebrou a porta sem nenhum esforço. O protagonista avista Dei sem braço ferido no chão, então corre em sua direção perguntando o que tinha acontecido e de o porquê não ter evacuado. O comandante diz que ele pode até ser fraco, mas nunca abandonaria o seu mestre. Uma energia maligna surge ao lado de Sung, quando percebe que era o Lord Goblin. O Rei Goblin pergunta se Sung era o humano que estava destruindo o seu exército e complementa dizendo que até que o nosso herói era mais forte que todos os humanos que havia encontrado. Provavelmente era por isso que o comandante-chefe junto com os outros soldados estavam esperando por Sung tentando conseguir mais tempo para o protagonista subir de nível para enfrentá-lo. Mas fala que acabaram morrendo de forma estúpida. Após isso Sung fica com uma cara de raiva. Só que o comandante gritou falando ao nosso protagonista para ficar calmo porque isso era uma tática do Lord Goblin tentando o desestabilizar. Então calmamente Sung anda na direção do Lord Goblin que estava se preparando para atacar. O nosso protagonista ativa uma habilidade de debuff que reduz a velocidade do inimigo. Depois disso, com um simples movimento, Sung aparece atrás do Lord Goblin para poder pegar o corpo do mestre de Dei. O Lord Goblin se pergunta se aquilo foi algum truque porque ele não havia visto nada. Nosso protagonista olha para o Lord Goblin e fala para soltar a mão decepada do comandante que estava segurando. O Rei Goblin fala para Sung não tentar dar ordens e parte para cima do nosso herói com uma grande intenção de matar. Sung levanta a perna e só dá uma bicuda na cara do Lord Goblin que o próprio voa para longe. Então percebeu que os seus movimentos ficaram lentos e se pergunta o que estava acontecendo. Após isso, Sung deixa o mestre do comandante no chão e pede para Zizi o levar para fora. O Lord Goblin estava puto falando que iria arrancar membro por membro do protagonista. Sung diz que não precisava mais se preocupar com o Lord e que eles iriam se divertir daqui para frente. Sem hesitar, o Lord Goblin ataca o Sung que foi jogado ao chão cuspindo sangue. E começa a pisar no protagonista, dizendo que os Goblins seriam uma raça superior aos humanos. Com um sorriso sarcástico, Sung fala que os Goblins sempre seriam uma classe baixa de bastardos. O Goblin pergunta se essas são as suas últimas palavras. Então o Lord Goblin desfere um golpe no protagonista, mas ele ativa uma habilidade que reduz a percepção do adversário, assim conseguindo desviar, contra-atacando o Goblin e fazendo o mesmo ficar bastante ferido. Quando iria lançar o seu último golpe, acabou que o Goblin Lord assobiou, chamando um tigre que atacou o protagonista, assim impedindo de finalizar o Goblin. Depois de Sung ser jogado para longe, observa que agora seriam 2 contra 1, por causa da habilidade de controle de mente do Lord Goblin.
Depois disso, o Goblin mandou o tigre atacar o protagonista que estava ainda no chão. Após o golpe, Sung acabou sendo arremessado para longe batendo numa parede. Mas isso era uma distração para pegar o Goblin de surpresa e assim conseguindo usar uma habilidade de debuff, fazendo o Lord Goblin ficar mais fraco. O protagonista usa sua clava para atravessar o Goblin e seu tigre num piscar de olhos e se autoproclamado mestre dos debuffs. A janela do sistema aparece dizendo que Sung havia completado a missão de derrotar o Lord Goblin. Em outro lugar mostra todo o exército terminando de exterminar o resto dos mutantes. As pessoas já estavam reconstruindo tudo o que foi destruído pelos monstros. Sung estava sentado recuperando as suas energias bebendo uma poção de cura, enquanto relaxava falando que na vida real infelizmente não tinha uma bebida dessas. Nosso herói fala que ainda não consegue acreditar que derrotou um inimigo tão forte sozinho. Alguns minutos depois, o comandante aparece agradecendo o protagonista por ter salvado seu mestre. Sung fala que deveria ter chegado antes, assim o comandante não teria perdido um braço. O comandante fala que não precisava se preocupar porque se não fosse o protagonista o território teria sido sucumbido pelos goblins. E o braço foi um pequeno preço a se pagar para proteger o território. E pede para Sung o seguir pois todos estavam esperando por ele. Chegando lá, o dono do território agradece ao protagonista por ter salvado todos eles dessa terrível catástrofe. Sung fala que foi apenas um dever dele como mercenário, mas mesmo assim o Barão Vegman tenta se curvar para o protagonista tentando o agradecer porque se não fosse ele o território de Bierman seria reduzido a cinzas. Só que infelizmente o seu corpo não estava totalmente curado e acabou caindo no chão agonizando de dor. Depois de os soldados ajudarem, o barão pede desculpas para Sung por estar relativamente fraco e diz que iria dar um grande presente ao Sung. Nosso protagonista ficou feliz pois não tinha recebido tantas recompensas em dinheiro até agora. Sung segue o barão até um templo destruído. Lá Vegman pega uma caixa e entrega ao protagonista. Sung abre e percebe que está saindo um forte brilho de dentro da caixa. Sai de dentro um painel que o protagonista chama de workshop da Mercedes. Isso permite que melhore um artefato até 12 vezes. Sung falou que aquilo valia mais de milhões de moedas de ouro. Vegman disse que não tinha problema pois esse item seria para um dos seus descendentes, mas não havia ninguém forte ou apto bastante para herdá-lo. E complementa dizendo que tinha um pedido para fazer. Nosso protagonista pergunta qual seria. O barão disse que quando estava em seu castelo e recuperou a sua consciência por um breve momento, conseguiu ver o olhar de Sung cheio de determinação antes de enfrentar o Lord Goblin. Falando que o protagonista seria um herói que abalaria o continente inteiro. E pergunta que quando esse momento chegar ele poderia ajudar o seu filho, dizendo que iria investir no nosso herói por ter bastante bravura e coragem. Sung fala que colocando as palavras do barão desse jeito não dava para recusar. Então afirma que cuidaria do filho de Vegman. Após isso sai do templo com o bilhete na mão. O protagonista pensa o que ele poderia fazer com o item que tinha. Mesmo se vendesse na casa de leilões daria milhões de reais. Facilmente conseguiria comprar uma mansão e um carro. Mas para de pensar nisso pois fala que o seu mestre iria o falar para focar no objetivo, então guarda o item no inventário. Sung se pergunta onde estava Zizi que não tinha o visto o dia todo. Mais tarde vemos que Zizi está na guilda dos mercenários, dançando na frente dos companheiros de Sung falando que aquilo não era de graça. Depois disso Jang lança um nós a Zizi dizendo que essa era sua recompensa. Zizi pergunta se Jang queria ver mais alguma coisa ou até uma interpretação de seu mestre estúpido. Sung estava atrás de seu servo olhando de baixo acima perguntando quem era o mestre estúpido. Zizi bravo fala que esse era o único meio de ele conseguir comida pois o seu mestre estava perdido por aí. Nosso protagonista achou que Zizi só comia pedras mágicas. O mesmo alerta que só come pedras mágicas quando está com uma baixa energia. Jang fala que o Sung sempre parece estar ocupado e pergunta se já tinha recebido a recompensa da missão. O protagonista fala que ainda não tinha pegado e iria agora resgatar. Jang fala que nunca tinha recebido tantas moedas de ouro em sua vida dentro do jogo. Sung diz que não é bom falar sobre o voucher da Mercedes que ele tinha recebido do barão pois isso poderia acabar com a sua animação. O atendente da guilda que anteriormente havia atendido Sung o cumprimenta, e o entregado o dinheiro da missão e dizendo que sabia que o nosso protagonista tinha ido ao templo receber uma recompensa extra, alertando que não era para Sung contar aos mercenários que isso aconteceu porque pode causar uma comoção de injustiça dentro da guilda. Nosso protagonista falou que já sabia que isso poderia acontecer, por isso não contou, mas pergunta o que aconteceu com o corpo do Lord Goblin que ele havia abatido. Jericó fala que todos os corpos foram jogados na margem do lago de Bierman. Mas o Lord Goblin estava sendo exibido como uma escória pública, complementando que tinha visto isso de manhã e que até agora se sente enjoado. Sung em sua mente se pergunta se já estava na hora de sair do território Bierman. Diz que foi por pouco tempo mas cresceu e aprendeu muito. Na frente da guilda mostra uma pessoa de cabelos grisalhos chegando. Num momento repentino esse cara gritou, fazendo todos se assustarem com um barulho desses. O atendente fica bravo pois o barulho foi muito alto, quase estourando os seus tímpanos. Sung sai da guilda afirmando que essa voz parecia ser bastante familiar, falando que era de um conhecido seu chamado Uski. Quando o nosso protagonista olha quem era, ficou surpreso, porque não conhecia a pessoa. O cara que havia gritado pergunta a Sung se queria ser o seu discípulo.
O nosso protagonista ativa a runa da percepção e olha os status do indivíduo, e se surpreende pois os status eram bastante altos. O cara pergunta novamente se Sung não quer ser o seu discípulo. Exibindo todo o seu poder, se apresenta se chamando Betelgeuse, um das 5 estrelas do céu. Nosso protagonista fica impressionado pois as 5 estrelas são 5 mestres que dominam 5 partes do continente. Achou estranho pois achar um mestre num lugar tão pequeno e remoto. Em sua mente diz que também tinha encontrado o seu mestre no meio da floresta. E novamente Betelgeuse pergunta se Sung queria ser o seu discípulo. Nosso protagonista fala que não queria ser discípulo dele. Betelgeuse pergunta se Sung conhecia as 5 estrelas do céu. Nosso protagonista fala que conhecia muito bem, mas mesmo assim não queria ser o discípulo de Betelgeuse. O mesmo pergunta do motivo de não querer aceitar a proposta dele. Sung fala que já tinha um mestre a servir. Betelgeuse diz que era só abandonar esse e ser discípulo dele. Nosso protagonista fala que era muita audácia dizer algo assim de seu mestre e que ele era muito mais forte que Betelgeuse, complementando que seu mestre era invencível. Betelgeuse ri dizendo que Sung gosta de brincar com as palavras. Após isso, Betelgeuse desfere um golpe gigantesco contra o chão, fazendo o solo ruir com o tamanho de sua força. E se autodenomina invencível, mas diz que o protagonista tem bastante respeito pelo seu mestre e por isso não ia forçá-lo a ser seu discípulo. Então fala que não poderia sair assim e crava sua espada no chão, dizendo que faria uma aposta com Sung. Uma janela de sistema aparece falando que o protagonista recebeu uma missão urgente e o objetivo era ganhar a aposta contra Betelgeuse das 5 estrelas do céu, e se perdesse iria ser o seu discípulo. Em outro lugar no passado com o Betelgeuse, quando tinha 26 anos, Betelgeuse fala que tinha trilhado o seu caminho da espada. Então ficou treinando por anos no meio da floresta até atingir o seu pico como espadachim. Quando completou seus 126 anos, conseguiu a maestria da espada que tanto sonhava. Mas no seu coração tinha um vazio que nada conseguia ocupar porque o sonho de sua vida já tinha sido completado. Por toda a sua vida ele se perguntava o que era esse vazio? Por que se sentia tão insatisfeito depois de realizar o seu sonho? Enquanto cruzava uma ponte, viu uma pessoa treinando um pupilo, até que ele entendeu que para preencher o seu vazio era necessário um discípulo. Pois todas as habilidades que ele criou serão insignificantes quando estiver morto, mas com um discípulo pode passar a sua técnica de espada para frente. Então Betelgeuse vagou o mundo todo à procura de um discípulo adequado para si. Todos que havia encontrado tinha algo faltando: força, mana, músculos. Quando ouviu sobre um talento numa vila próxima e foi verificar, e a pessoa já estava morta. Já estava ficando louco porque ainda não tinha encontrado o seu sucessor perfeito mesmo após 10 anos de busca. O único lugar que faltava procurar era o território de Bierma. E no momento que viu Sung, percebeu que ele era o mais adequado para ser o seu discípulo. Nosso protagonista fala que não estava interessado em ser seu discípulo. Betelgeuse fala que se Sung não queria ser o seu discípulo era só ganhar na aposta. Sung pensa que era impossível escapar de alguém desse calibre e por agora está preso nesta missão urgente. Nosso protagonista se decide e pergunta qual era a aposta. O velho fala que era só o protagonista bater nele que o mesmo ganhava a aposta, nem que seja o mínimo de dano, era só acertá-lo. Complementa dizendo que não iria usar nenhuma arma e nem utilizar mana para o combate. E fala para Sung vir com tudo e não se preocupar pois o seu corpo foi treinado ao máximo em fisicalidade. Sung pergunta se o velhote sabia o nome dele. Betelgeuse fala que o nome não era tão importante e logo iria saber quando ganhasse a aposta. O protagonista fala que não ter curiosidade sobre o seu nome é falta de interesse dele até como pessoa. Após isso, o protagonista ativa 3 habilidades, 2 de debuff e 1 de ataque comum, e diz que preferia morrer ao ser discípulo de tal pessoa. Betelgeuse fala que não iria ser impressionante de ele derrotar uma criança de mãos vazias. Sung fala para não se preocupar pois não tinha intenção alguma de perder. Nosso protagonista avança e num piscar de olhos já estava na frente do velho. O velhote fala que Sung era muito previsível, sempre começando com habilidades de debuff que aplica em sua mão direita para quando acertar o inimigo conseguir obter a vantagem sobre ele. Mas tais truques só funcionam com oponentes medíocres. Mas quando o velho se prepara para esquivar, percebeu que a parte onde Sung estava mirando era o seu. Com todas as suas forças, nosso protagonista atingiu a área de extremo risco, fazendo uma fumaça enorme que não dava para enxergar nada. As pessoas da guilda saíram para observar o que estava acontecendo. Zhang fala que essa era a primeira vez que tinha visto Sung lutar adequadamente contra um oponente. Quando a fumaça baixa, se vê o velho em pé e o protagonista falando para o velho não apostar de forma imprudente. Enquanto abre a janela de status, se percebe que a missão de aposta com Betelgeuse havia sido completada. Zizi, que estava no seu ombro, pergunta o que estava acontecendo enquanto o velho ainda continuava intacto sem mexer um músculo. Sung fala que tudo a havia de resolvido e não era para se preocupar com nada. Nosso protagonista diz que iria até o corpo do Lord Goblin para extrair o seu sangue pois valia bastante dinheiro. Depois muda para um local em ruínas que avisa que lá era o reino de Macallan Kingdom, onde um monstro massivo de level 500 apareceu há 30 anos e era um lugar popular para aventureiros de nível 40 a 60 para poderem caçar.
Guilda de Mercenários de Sorroca Ruins. Dentro da guilda, mercenários estavam recrutando outras pessoas para um grupo. Uma garota no meio da multidão diz que estava recrutando pessoas. Um cara fala que era um revendedor e queria participar, mas a mesma fala que já tinha bastante revendedor e estava procurando um buffet. Ela pede desculpas enquanto o cara que pediu para participar sai chateado. A menina diz que tem pessoas recrutando o mesmo tipo de categoria que ela queria. E diz que a caça por um novo membro deve estar condenada. A garota olha de longe e vê nosso protagonista. Então utilizar a habilidade de percepção para ver qual era a categoria do nosso herói. Após ver a sua categoria, a mesma corre em direção do protagonista, o segurando pelo braço pedindo para ele esperar. E com uma cara fofa pergunta se o protagonista queria participar do grupo dela. Na vida real, antes de Sung se encontrar com a garota. Mostra o nosso protagonista na rua dizendo que após ter resolvido o problema do território Bierman, está resolvendo bastantes coisas da vida real, tipo dívidas que tinha acumulado durante o tempo. Sung fala que havia pego 200 milhões de empréstimo, e até agora não tinha visto os agiotas para cobrar ele e que isso era meio estranho. Mas diz que não é uma má notícia saber que não estão cobrando mais. Ao seu lado passa um carro luxuoso e o nosso protagonista se pergunta quanto custaria um carro desses. Fala que havia ganhado bastante na missão do Lord Goblin. Sung diz que ainda estava num nível muito baixo e não conseguia pegar tantas missões que davam itens raros ou bastante dinheiro. Além disso, existem comerciantes que ajudam pessoas com um nível baixo, e também existe a opção de se tornar um jogador profissional ou até um streamer. Nosso protagonista fala que enquanto estiver crescendo as coisas eventualmente começariam a andar, mas por hora está numa casa velha. Diz que mal pode esperar para ter o seu próprio carro, uma casa enorme e até sua própria esposa. Voltarmos para a atualidade com a garota pedindo para o protagonista entrar em seu grupo. Zizi pergunta se o seu mestre estava bem, pois parece que o mesmo estava delirando. Sung diz que só estava pensando demais, e pergunta para a bela moça o que ela estava dizendo. A garota pergunta novamente se o protagonista queria participar do seu grupo. Sung, decepcionado, pensa que ela só tinha visto a sua categoria e queria que o nosso protagonista entrasse no seu grupo. Sung ia recusar, mas Zizi grita dizendo que aceitava. Nosso protagonista fica bravo com Zizi e pergunta se iria aceitar. Zizi diz que era só olhar para a cara de Sung que dava para perceber que ele queria entrar no grupo dela. A garota estava confusa sobre o que o protagonista queria. Em sua mente, Sung fala que não poderia esconder a sua categoria para sempre e resolve aceitar entrar no grupo. A garota chega perto do protagonista e fala que era só Sung usar debuffs nos inimigos e deixar para as pessoas que davam dano. Após isso, o nosso protagonista se encontra fora da guilda com o grupo da moça. Sung em sua mente fica falando sobre a história da cidade, que havia um monstro que destruiu tudo há 30 anos. Mas o monstro tinha muita mana, então após ser morto a sua mana penetrou na terra, fazendo que nascesse bastantes monstros de atributo luz. A pessoa que estava com bandana na testa chama a garota de Han. Ela perguntou o que tinha acontecido, e o cara da bandana disse que o debuff era bom, mas o nível do nosso protagonista era muito baixo. Han então diz que o nosso herói iria só lançar debuff enquanto ficava na retaguarda, e por isso não tinha nenhum perigo. O cara da bandana pensa que estava um pouco hesitante, pois já tinha jogado com buffos e alers, mas nunca com um debuff. Han pede desculpas, mas era muito difícil encontrar algum bufeiro ou sacerdote que os ajudasse. Mas agora já estavam em um grupo e não tinha como voltar atrás. De repente eles são atacados por umas cobras do tipo raio. Nosso protagonista fala que esse foi o efeito que a mana do monstro de 30 anos atrás tinha deixando. E o nome do monstro que estavam atacando eles era Lizardes. Han pede para todos ficarem em suas posições e se preparem para a batalha. Sung fica atrás de todos com o único trabalho de enfraquecer os inimigos. Os lizards começam a atacar e as pessoas que causam dano avançam para matar todos os monstros. Uma dessas pessoas com um balanço de espada consegue matar 3 deles. A garota de cabelo loiro perguntou se estava tudo bem um tanque lutar na linha de frente sem nenhuma proteção. O mesmo diz que não doía tanto e complementa dizendo que não havia ninguém para bufar ou curá-los. Sung em sua mente diz que um mestre dos debuffs não precisa debufar pequenos monstros como esses. O tanque fala que o protagonista não estava fazendo nada, parece que tinha vindo só para ficar olhando. Repentinamente, vários ícones de alvo são direcionados ao tanque, acertando ele imediatamente, fazendo-o cair no chão sem conseguir se mover. Quando olham para frente, há vários lizards à espreita. Todos ficam desesperados querendo voltar por onde veio. Han diz que desde a última vez que tinha vindo não havia tantos lizards, complementando que tinha se descuidado e teria que usar scrolls para formar uma saída para todos escaparem. Com calma e elegância, o nosso herói passa por todos que estavam em desespero. Sung fala que scrolls são bastante caros e não precisava desperdiçá-los com ele. E diz que Han era bastante otária para querer fazer isso. Sung anda e fala que era para Han guardar esses scrolls para mesma fugir. Han diz que se só ela fugir todos iriam morrer. Nosso herói pergunta de para que fugir se tinha ele aqui.
O protagonista rapidamente ativa duas habilidades de debuff em área, impressionando todos que estavam no local. Sung diz que agora que todos os debuffs foram aplicados estava na hora de matar todos os monstros. Eles estavam fracos, então facilmente os aventureiros conseguiram virar o jogo contra os lizards, e com apenas alguns ataques a maioria já havia morrido. Nosso protagonista avisa que os ataques dos monstros causam o mesmo dano que antes, só estão mais lerdos, e pediu para os aventureiros não vacilar. Nosso herói, com uma cara de malandro, diz que todos os monstros que foram debufados que os aventureiros matam, a metade do XP ainda vai para Sung. Um lizard ataca as costas do nosso protagonista, mas Han o protege e pergunta se Sung estava bem? Nosso herói percebe que a agilidade e percepção de Han é bastante elevada, e se tivesse escolhido outra categoria estaria com um nível mais alto. O protagonista fala que era uma pena ela ter escolhido a categoria Mago. Depois de matarem todos os monstros, os aventureiros percebem que uparam muito de nível. Sung pergunta se todos gostaram da caça, e fala para o tanque que antes o mesmo parecia desinteressado nele. Meio envergonhado, o tanque diz que acreditou no protagonista até o fim, e a loira do lado falou que não tinha como comparar Sung com outros curandeiros e debuffs. Sung pensa que esses caras eram bastante patéticos, além de estarem o comparando com os simples curandeiros e bufos. A loirinha fala que foi a primeira vez que viu uma categoria de debuff, e pergunta se não era uma categoria escondida. Sung, assustado, diz que não havia nenhuma categoria escondida, e se fosse já teria entrado numa grande guilda. O tanque, bastante interessado, pergunta se era alguma categoria única que o Sung poderia ter. Nosso protagonista fala que era uma categoria única, mas só podia dar debuffs, nada mais além disso. Sung nos dá uma aula sobre as raridades das categorias. Existem 4 graus: os normais, lendários, míticos e únicos. Alguém chama Sung e percebemos que era apenas Han. Com o rosto extremamente fofo, diz que ela e mais alguns aventureiros juntaram ouro que caiam dos lizards. Nosso protagonista pergunta se aquilo não era demais. Han diz que sempre davam isso aos bufers quando terminava a missão, além de estar dando mais pois poderam caçar confortavelmente por causa do nosso herói. Sung diz que se esse for o caso aceitaria com gratidão. Repentinamente, Han segura a mão de Sung com bastante força, e pergunta se o protagonista continuaria caçando com eles. Sung suspira. O protagonista diz que era difícil achar um novo grupo, então iria continuar nesse. Han fica feliz e corre para comemorar com os outros dois que estavam presentes. Sung diz que estava tudo bem viver uma vida normal depois de muito tempo. Zizi fala para não tentar enganar que tudo isso era por causa daquela mulher. Sung pergunta se ele pode calar a boca. Uma semana se passou desde que Sung entrou no grupo, em lugar chamado de Descanso dos Aventureiros, ponto de vista de Sorrocas. Sung está falando com o seu grupo que o que parece era um fim de uma missão e todos estavam se despedindo. O protagonista em sua mente diz que nada aconteceu em uma semana, nenhum grande evento ou alguma grande colheita igual à missão do território de Bierman, e adiciona que está subindo muito de nível com uma certa segurança. Até conseguiu algumas pequenas conquistas, mas nada que vale ser mencionado. Zizi pergunta se depois disso o seu mestre ia sair do jogo. Sung diz que claro, pois não poderia desperdiçar as suas novas habilidades. E que primeiro iria retirar os fragmentos do outro que havia recebido semana passada de Han. Nosso herói ativa uma skill de absorção e começa a absorver o ouro. Sistema informa que Sung está recebendo atributos do tipo luz de grau mais baixo. Nosso protagonista fala que depois de pegar nível 35 conseguiu uma habilidade de absorção. De longe parece apenas fortalecer atributos, mas dependendo da quantidade de material pode até fortalecer as habilidades. Mas o mesmo diz que não sabe o que é essa quantia e que só estava aumentando lentamente os seus atributos e se pergunta quando poderia aumentar as suas habilidades. Sung diz que já estava na hora de acabar com o grupo. Olhando para sua janela de status, diz que faltava pouco nível para conseguir mais uma habilidade. Na sua mente se forma a imagem de Han, pergunta se o protagonista queria caçar com ela. Envergonhado, se joga no sofá e fala que depois que subir de nível amanhã pensaria nisso. Zizi grita dizendo que Sung estava em cima dele. Logo cedo o nosso protagonista acorda se perguntando se todos já estavam juntos. Mas olha para fora e vê que tinha uma multidão. Sung se pergunta de o porquê haver tantas pessoas aqui. Aleatoriamente um gordinho olha para o nosso protagonista e fala que ele era o mestre dos debuffs. Depois disso todos vão para cima de Sung perguntando se o mesmo queria participar dos grupos. A multidão começa a discutir para ver quem fica com o nosso herói primeiro. Sung fala que essas pessoas são loucas. Uma mão agarra o seu braço e vemos que era Han partindo numa grande velocidade ajudando o protagonista a livrar daquelas pessoas. Usando os Scrolls, Han consegue teletransportar para outro lugar e com sucesso fugiu da multidão de pessoas. Depois de se teletransportar, Sung diz que aquele lugar que estavam era quando eles formaram o grupo pela primeira vez. Han fala que não esperava voltar aqui. Protagonista, sem perder tempo, pergunta o que estava acontecendo. Han abre uma janela do sistema e mostra que durante a caçada alguém do grupo havia gravado um vídeo assim expondo Sung. Han fala que provavelmente tinha sido o tanque. Complementa dizendo que o mesmo tinha saído do grupo e provavelmente após isso espalhou tudo para a comunidade. E ela se pergunta de o porquê o Sr. Tanque havia feito isso.
O protagonista começou a lembrar de quando foi apunhalado pelas costas de quem menos esperava. Han fica se desculpando falando que não deveria ter forçado Sung a entrar no grupo. O protagonista disse que estava tudo bem e que o tanque era o cara mau. Não precisa se culpar por isso. E pede obrigado por Han o ter salvado. A garota pergunta o que Sung iria fazer agora. O mesmo diz que vai upar de nível depois partir para outro lugar porque não poderia ficar aqui com vários rumores correndo sobre ele. Han, com o rosto serenamente triste e abatido com suas únicas esperanças, grita perguntando se o protagonista não queria fazer um grupo? Só com eles dois. Ela diz que não tinha muitos monstros aqui e estava bem tranquilo, e pergunta se foi por causa do debuff de Sung. O mesmo com uma cara de soldado abatido ri. Na mente do protagonista que estava uma bagunça diz que não sabia que iria formar grupo só com ela, e fala que era estranho pois parecia que a mesma estava irritada antes. Sung diz que poderia ter recusado, mas como o protagonista poderia fazer isso se Han pediu com uma cara tão brilhante? Zizi pergunta se o mestre acha a mesma coisa que ele. Sung se pergunta o que achava. Zizi diz que está rolando uma conexão. Sung tenta bater e fala que algo bom deve ter acontecido com Zizi para o mesmo estar assim. O grande Zizi consegue desviar, ainda complementa dizendo que o nosso herói é muito bom para compreender as coisas menos com garotas. E diz que estar perto de ganhar a sua primeira habilidade. Sung fala que é porque está subindo bastante de nível e por isso Zizi vai conseguir liberar a sua primeira habilidade. Han chega ao lado do protagonista e pergunta se estão falando de uma habilidade para pets de estimação. Dizem que pets não possuem habilidades, mas aqueles de alto nível conseguem possuir. Zizi diz que falando assim ele iria ficar envergonhado e que originalmente era um grande espírito da floresta, não um animal de estimação. Han pede desculpas por chamá-lo assim, achou isso pois sempre chama Sung de mestre. Zizi fala que só chama Sung de mestre pois fez um contrato em que o dominante era o protagonista. Enquanto os dois conversam, nosso herói fica curioso de o porquê Han sempre o tratar tão bem. Sung pergunta para Han querer formar um grupo com ele. Era porque nosso protagonista era um debuff? Ela diz que não estava totalmente errado, mas deve ser porque Sung era bonito. Nosso protagonista nesse momento fica bastante envergonhado com isso. Han diz que só estava brincando e fala que Sung tinha um talento para provocar e o mesmo pensa que ela era mais travessa do que pensava. Han diz que inicialmente tinha se aproximado do nosso herói por causa de sua habilidade de debuff, mas agora há outra razão. Outra razão? Ela diz que é simples, que estava interessada nele. Não como um mestre dos debuffs, mas sim como um gamer. Sung diz que não era uma pessoa grande. Han fala que mesmo que o protagonista não seja grande, ainda assim é uma boa pessoa. Quando estavam armando um plano, Sung cuidou de tudo meticulosamente pensando nas condições de equipamentos, posições de cada membro e as habilidades disponíveis no grupo. Han diz que nunca havia visto um buffer cuidar de todos os membros da equipe nessa medida. Sung pensa que era apenas os seus hábitos de quando era mestre da guilda. A garota complementa que é por isso que havia ficado interessada no protagonista e que tipo de pessoa Sung era na vida real. Nosso herói entende o que ela quer falar, mas não tem nada para ficar curiosa sobre ele pois, quando o protagonista iria terminar a sua frase, um buraco abre sobre o chão. Han em desespero tenta ajudar Sung, mas tudo a partir do buraco começa a desmoronar. Um tempo depois o sistema aparece informando as condições físicas do protagonista, e começa uma contagem regressiva para a total recuperação de Sung. 4, 3, 2 e 1. Nosso herói desperta se perguntando se estava atordoado, e que o chão havia desabado de repente ao fazendo cair. Sung percebeu que estava em uma espécie de caverna e que Han havia caído junto com ele. Zizi diz que o mestre finalmente havia acordado. Sung vê o ombro de Han e pergunta se estava tudo bem. A mesma diz que não era nada e não precisava se preocupar. Zizi disse que quando caiu Han tinha o protegido e acabou que detritos caíram e acabou machucando ela. Nosso herói pede desculpas por estar se tornando um fardo, mas Han fala que estava tudo bem pois tinha tomado uma poção de cura e já deve estar se recuperando. Então Han pergunta se Sung consegue ver isso. Nosso protagonista vê que é um laboratório, mas complementa dizendo que não sabia que isso existia. Han também diz que nunca ouviu falar de um lugar desses. Tinha bastantes coisas suspeitas. Vários cadáveres de lizardes, a legião que enfrentaram no primeiro dia do grupo pode ter algo a ver com esse lugar. Sung fala que isso pode ser uma masmorra escondida. E então o nosso protagonista explica que era uma masmorra escondida. É uma masmorra especial com missões especiais tipo a do Lord Goblin. E isso significa que a recompensa também era especial. Com o rosto sarcástico, Han diz que os olhos de Sung estavam brilhando. Mas a garota pergunta para o nosso protagonista se vai ficar tudo bem pois as masmorras escondidas são consideradas difíceis de limpar. Sung alerta que havia aparecido uma pessoa que estava saindo da masmorra. Segundos depois a pessoa que estava andando cai no chão toda machucada. Nosso protagonista olha para Han e na hora mesma entendeu que era para ir ao lugar que a pessoa caída estava. Após isso vemos que o cara que estava no chão agora tomava uma poção de cura para se recuperar de seus ferimentos. Sung pergunta o que tinha acontecido. O figurante diz que era de uma organização secreta chamada Guardiões e foi enviado para esse local para investigar sobre um culto mal chamado Ozirik.
Mas os membros desse culto eram mais fortes do que esperavam e tiveram que fugir. E agora o nosso protagonista é o único que consegue fazer isso por ele. Então Sung pergunta a O que era para fazer. O figurante fala para o nosso herói destruir as 5 orbes que estão dentro do laboratório de pesquisa, e se não os destruir o desastre ressuscitará. Repentinamente aparece um grupo de figuras que estavam perseguindo o figurante que estava sentado no chão. Han diz que essas pessoas são membros do culto Osirik. Sung fala para Han proteger o homem. A garota disse que era impossível fazer isso apenas com habilidades de debuffs. Nosso protagonista diz que iria assumir a responsabilidade de Han ter se machucado e pergunta se ela pode fazer uma promessa. Confusa a mesma pergunta de o porquê uma promessa, Sung fala sobre nunca gravar ou tirar fotos dele, e com uma pose estilosa pergunta se Han promete, e em alguns segundos os membros do culto foram dizimados, e o nosso herói diz que iria limpar essa masmorra. Sung com um pouco de força joga o figura contra a parede. O figurante chama o nosso protagonista de bastardo e diz que Sung não era um guardião e pergunta se é um aventureiro. Nosso herói fala que ele não precisa saber disso e pergunta onde fica o laboratório, e adiciona que se o contar pouparia a sua vida. O cara que estava no chão diz que os membros do culto não implora pela vida. E grita dizendo que Sung era um tolo por estar buscando uma partilha do laboratório e complementa dizendo que o nosso herói iria se arrepender disso. Calmamente Sung diz que reconhece a lealdade do figurante e não importa o quanto ele pergunte parece que o figura não estava disposto a colaborar. O cara ainda fala que mesmo se o torturar não iria falar nada. Nosso protagonista fala que não era tão cruel para conseguir fazer isso e diz que só queria aliviar o seu estresse. Sung fala que fazia um tempo que não brigava e seu corpo estava com um pouco de coceira. Com uma cara de sociopata, Sung fala que espera que essa lealdade não tenha acabado ainda, e diz que só iria quebrar algo. Sem nenhum remorso, o figurante conta onde estava o laboratório dizendo que era só virar à direita depois à esquerda. O protagonista bate na cabeça do figura o chamando de bastardo. Agora que sabem a localização, estava na hora de ir. Han se aproxima de Sung perguntando de o porquê ter escondido a sua força. O mesmo diz que iria contar quando a missão terminar, e que não era para ela esquecer a promessa. Dentro do laboratório mostra os membros do culto Osirik. Um cara com os papéis fala que não tinha como mais usar, e pergunta para a pessoa que estava no chão se os guardiões não tinham mais nada para fazer, e o mesmo diz que o dever dele era proteger o mundo. Quando o guardião iria falar algo, uma lâmina perfurou o seu pescoço o fazendo morrer. A pessoa de cabelos brancos fala para os outros que estavam no local começar a limpar. O figurante pergunta onde estava o guardião que tinha escapado. O outro figura disse que os outros estavam a perseguindo além de o guardião estar muito ferido. Não havia como ele ir tão longe. O de cabelo branco pensa que os guardiões eram muito patéticos pois tentaram os impedir e mesmo assim perderam. Após isso descobrimos que o culto queria reviver um deus demônio. Mas num passe de mágica tudo foi explodido. O figurante fica assustado pois não esperava isso. Depois vemos que quem tinha feito isso foi Han. Nosso protagonista diz que foi um bom tiro. As pessoas do culto perguntam quem eles eram. Sung se pergunta que todos os cultistas que encontram perguntam se o protagonista era um guardião. No momento de desespero, o de cabelo branco manda todos aumentarem a produção e que teriam que iniciar o ritual para invocar o deus demônio imediatamente. As pessoas do culto começam a se mover, e ativando algumas alavancas uma grande corrente de eletricidade surge. O sistema aparece informando que Sung tinha uma missão de destruir os orbes e tinha um quinto além de ter um tempo restante de 5 minutos para completar a missão. Nosso herói pede para Han focar em destruir todas as orbes que ele cuidaria do resto. A mesma pergunta se Sung conseguiria fazer todo o resto sozinho? O protagonista fala que não tinha muitos de qualquer forma, mas o de cabelo branco parecia ser um pouco mais irritante de derrotar. Sung avança para matar os inimigos, e eles falam para matar o herege. Rapidamente um cara aparece atrás do protagonista prestes a atacar pelas costas. Mas com uma agilidade sobrenatural Sung consegue defender do golpe com a sua clava. Enquanto isso já aparecia outro em sua frente, só que nos herói desvia, e dá uma cotovelada na cabeça do que tinha atacado anteriormente. O carequinha fica impressionado, mas o protagonista não deu nenhuma brecha e deu um golpe em sua cabeça ao fazendo voar. A pessoa que Sung havia dado a cotovelada novamente tenta dar outro golpe, só que se surpreende após ver que de novo o protagonista conseguiu defender o seu ataque. Uma magia verde vai na direção de Sung e o mesmo fica em alerta. Após ocorrer uma explosão, vemos que o protagonista também conseguiu defender a magia, mas foi com uma pessoa de escudo. Sung fala que usar uma magia de área tão ampla quando tem vários subordinados não era uma boa ideia. O cara de cabelos brancos com o nome de Romulus diz que uma pessoa que usou outra como escudo não tinha nada a dizer. E complementa dizendo que o protagonista é bastante forte e tem um bom senso de julgamento e lógica em batalha. Sung diz que Romulus estava sozinho, então é melhor o mesmo se render. Uma magia com aparência de caveira aparece atrás de Sung enquanto Romulus pergunta desde quando o protagonista tinha achado que ele estava sozinho. Com um golpe a caveira começa a se dissipar, mas o nosso herói pergunta a O que era isso? Olhando para o corpo ao lado vê que era um fantasma. Romulus se apresenta como um sumo sacerdote do culto Osirik, e complementa dizendo que o seu poder vinha dos mortos. Enquanto houver cadáveres ao seu lado, o nosso protagonista nunca o poderá derrotar.
Romulus diz que Sung também faria parte de seu poder. Então aparece a janela do sistema informando os status de Romulus. O nosso herói foge dos fantasmas. Então para de correr. E os golpear fazendo as almas começarem a desaparecer. Mas uma finge que foi atingida pelo ataque e partir para cima de Sung e consegue atingi-lo, tirando um pouco de sua vitalidade. O protagonista percebe que ataques físicos não causam nenhum dano, e se tentar continuar a arrastar a luta com certeza iria perder. E tem que acabar com a situação rapidamente pois faltam 3 minutos para a missão acabar, e diz que talvez esse seja o objetivo de Romulus para conseguir ganhar de Sung. Romulus começa a rir do nosso protagonista falando que era impossível ganhar dele com tais ataques tão frágeis. Sung diz que não precisava bater nos fantasmas, era só bater nele. Romulus consegue bloquear com dificuldade o ataque do protagonista, e acaba que a sua espada parte em 2. Com força total, Romulus libera todo o seu poder para tentar bater de frente com Sung. Ainda diz que era impossível o protagonista conseguir sobreviver a seu ataque, além de dizer que não conseguiria impedir a ressurreição do desastre. Uma notificação aparece dizendo que Sung conseguiu uma nova habilidade pois subiu para o nível 45. Com isso desviou de todos os fantasmas pulando para cima. Romulus pergunta o que era isso. Sung fala que era uma punição divina. E joga sua clava no peito do inimigo, jogando longe fazendo-o ficar pendurado na parede. O protagonista diz que achou que seria mais difícil conseguir controlar tal habilidade e se soubesse que seria tão fácil teria usado antes. Então Sung diz que estava na hora de começar a destruir os orbs. Vemos que Han já havia destruído alguns orbs, e que agora só restavam 2. Um careca aparece logo atrás pedindo para ela parar. Após isso chega 2 cultistas segurando Han. O careca tinha pegado logo na ferida da garota, e a mesma se preocupa com o tempo que era de apenas 1 minuto e 20 segundos. Então Sung apareceu e destruiu outro orbe facilmente e consegue se livrar das pessoas que estavam segurando Han. O protagonista diz para Han destruir o último orbe pois as suas habilidades estavam em Koudon. E fala que os orbs não podem ser destruídos com ataques ordinários, então tudo o que podia fazer era confiar na magia de Han. Com o rosto bem simpático, Sung fala para Han tentar logo pois o contador estava correndo. Ela diz que entendeu. Han em sua mente fala que estava sem forças mas mesmo assim começa a fazer uma bola de fogo, e faltando alguns segundos para a missão acabar, pedindo por favor para ela mesma ter forças para conseguir destruir o último orbe. Faltando 6 segundos, Sung chega por trás de Han segurando a sua mão e fazendo ela manter a calma e então atira na orbe. Faltando 1 segundo para a missão acabar, Romulus pula na frente do ataque assim impedindo de destruir a orbe. Em seus últimos suspiros diz que para esse mundo traria desastre. O sistema fala que o limite foi excedido e Sung não conseguiu destruir as 5 orbs, e avisa que o monstro-chefe despertará em breve. Uma luz surge de dentro de uma coisa parecida com o ovo. Nosso herói diz que era para ter acabado com Romulus de forma correta. E então uma cobra gigante aparece diante dos dois. Sistema alerta que a missão de erradicação do desastre havia começado. Vemos que a cobra está em volta de eletricidade. Nosso protagonista amaldiçoa os bastardos que fizeram isso, mas fala que esse monstro era menor do que ele esperava. Nas lendas antigas foi descrito que essa cobra tinha um tamanho que conseguia se enrolar numa montanha. Mas diz que essa parecia só ter 20 metros? O sistema mostra os status da cobra mostrando que era de apenas nível 70. Han fala que provavelmente não conseguiram ressuscitá-la complementarmente por causa dos orbes destruídos, mas mesmo que seja de apenas nível 70 a melhor opção agora seria correr. Nesse momento ela olha para Sung perguntando se eles não iriam lutar certo? Nosso herói diz que não podia desperdiçar algo tão raro então pede para Han ir na frente que ele cuidava disso. O protagonista olha para Han e vê que a mesma estava bebendo uma poção com resistência a ataques elementais. Complementa dizendo que era um nível baixo de poção mas por agora devia servir. E então entrega uma para Sung. Han olha para a cobra e diz que não poderia perder uma experiência tão rara como essa. Han diz que iria proteger o protagonista enquanto mesmo em sua mente fala que os dois iriam lutar juntos até o fim. E fala para ela que mesmo se morrerem aqui Sung não iria se responsabilizar. Então a cobra os atacam. Sung e Han conseguem desviar desse ataque. Nosso protagonista ainda bebendo a poção pega sua clava na mão dizendo que mesmo o tamanho sendo grande ainda assim era rápida e não poderiam se descuidar. Novamente a cobra chamada Relâmpago ataca. Com a sua agilidade Sung consegue desviar do golpe e prepara para contra-atacar. E fala que esse golpe seria bastante forte e que talvez causasse bastante dano à cobra. O protagonista ativa uma habilidade de debuff e ao mesmo tempo ativando outra habilidade para atacar a cobra. Sung consegue desferir 3 golpes contra o relâmpago. Mas mesmo assim a cobra ainda consegue reagir e inicia um ataque que pega o nosso herói desprevenido, o fazendo ser jogado para trás. Sem perder tempo a cobra prepara um ataque cagando de respiração carregada. Mas Han, que estava logo atrás de relâmpago preparando uma bola de fogo para conseguir atacar. Após atingir a cobra o seu ataque foi desviado para cima, assim evitando que Sung fosse acertado. Han corre para ver se estava tudo bem. Sung diz que mal conseguiu desviar da cobra, e diz que não importa se o chefe oculto esteja enfraquecido, um chefe oculto sempre será um chefe oculto. E mostra o lugar que o ataque havia pegado.
O protagonista fala que se esse ataque pegar no laboratório tudo iria colapsar e era melhor terminar logo antes que Relâmpago recupere as suas forças. Olhando para o lado, Han diz que algo estava acontecendo com a cobra. Vemos que Relâmpago ativa uma barreira que contém uma grande proteção contra magia. O sistema alerta que quem chega perto da barreira iria ficar paralisado. Sung fala que isso é irritantemente implacável. Han pergunta ao que eles iriam fazer agora, já que magia não iria mais funcionar. E tentar ir em um combate corpo a corpo seria praticamente suicida, pois a barreira causaria uma paralisia. Nosso herói diz que não era impossível e era apenas usar as suas habilidades de debuffs para diminuir a proteção da barreira. Após Sung usar a sua habilidade, a barreira eclodiu. Han fica impressionada e o protagonista diz que não importa a sua defesa, pois o dano continua sendo o mesmo. E por a barreira ser destruída, a mana e vida da cobra foi diminuída a um estado crítico. Então Sung parte para cima da cobra dizendo que aquilo era o suficiente para conseguir a derrotar. Então Relâmpago prepara um grande golpe contra o protagonista. Por estar enfraquecida, a cobra errou seu ataque e Sung desviou facilmente. E com força total atinge a cobra, deixando ela atordoada. Mas olha que ainda assim Relâmpago tenta revidar. Vendo isso, o nosso herói ativa uma habilidade para diminuir os movimentos de Relâmpago. E pergunta se ela acha que Sung cairia no mesmo padrão 2 vezes. Para completar o seu golpe, o nosso protagonista ativa outra habilidade que faz que oponentes mais fortes que você tomem muito mais dano, e com bastante estilo o nosso protagonista consegue derrotar a cobra. Então o sistema alerta que a missão de derrotar a cobra Relâmpago Python havia sido completada.